aí, pessoal? Beleza? Começando mais um Corporate Academy Podcast. Opa, eu sou Marcos. E o Joyce. E aí, preparados para mais um Deep Dive no mundo da gestão? Bora lá. Hoje a gente vai mergulhar num livro que promete. Promete bastante. Não tenha medo de ser chefe, do Bruce Tulgan. Isso, não. A ideia é que ele seja um guia prático, sabe? Pra gente se tornar gerentes melhores, mais eficazes. Com certeza. E olha, o Tulgan já começa com um tema que muita gente se identifica. A epidemia de subgerenciamento nas empresas. É, tipo, aquela sensação de que as coisas estão meio largadas, sem uma direção clara. Isso aí. E você já se viu nessa situação? No trabalho, sentindo falta de, sei lá, mais orientação, feedback. Quem nunca, né? Pois é. O Tulgan, lá nos anos 90, ele já observava isso quando a geração Y estava entrando no mercado. Interessante. E sabe o que ele percebeu? Os mais jovens reclamavam bastante da falta de orientação, de feedback, de treinamento. Parece que faltava alguém para guiar, né? Total. Enquanto isso, os profissionais mais experientes meio que viam essa cultura do se vira nos 30 como algo natural. Ah, o famoso, no tempo era assim, aprendia na raça. Exatamente. E essa diferença de percepção é bem importante. O Tulgan argumenta que essa mentalidade contribui para esse problema do subgerenciamento. Faz sentido. Mas ele não para por aí, né? Ele vai fundo e aponta vários fatores que, digamos, alimentam essa epidemia. Um deles, que acho que muita gente vai se identificar, é a confusão entre delegar e microgerenciar. É verdade. Muitas vezes, o que parece ser microgerenciamento é, na real, falta de gerenciamento. Tipo, imagina um funcionário que tem que perguntar tudo pro chefe, sabe? Cada decisão, por menor que seja. Isso. E por que será que ele faz isso? Bom, pode ser que ele não tenha recebido as instruções certas, né? Pode ser que ele não saiba para onde ir, o que fazer. Falta aquela orientação, sabe? E aí a culpa acaba caindo no gerente, né? Que fica com fama de chato, controlador. Coitado. Quando, na verdade, ele só está tentando apagar incêndios, né? Incêndios causados pela falta de direcionamento, né? Exatamente. E para piorar, às vezes o gerente tem dificuldade em lidar com conflito. Ah, normal, né? Ninguém gosta de chamar a atenção da feedback negativo. Mas às vezes é preciso. Com certeza. E a gente sabe que, por mais difícil que seja, postergar essas conversas só piora as coisas. Totalmente. E o Tulgan também fala sobre o medo de parecer injusto. Como assim? Muitos gerentes acabam não recompensando os funcionários que se destacam por medo de parecer injustos com os outros. Entendi. Tipo, se eu der um bônus pra esse, vou ter que dar pra todo mundo. É isso aí. Só que quem sai perdendo é a empresa, né? Deixa de reconhecer e motivar seus talentos. Verdade. E você já viu isso acontecer? Várias vezes? E o mais legal é que o Tulgan quebra aquele mito de que a culpa é sempre da burocracia. Ele mostra exemplos de empresas com estruturas parecidas, mas com gerentes que conseguem sim driblar as dificuldades e gerenciar suas equipes de forma eficiente. Ou seja, não é a burocracia o problema, né? Parece que é mais a falta de iniciativa, de proatividade. Tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. E você já usou burocracia como desculpa? Já, confesso. Eu também. Mas o Tulgan me fez repensar bastante isso. Ele defende que a chave para um bom gerenciamento está nas ações simples do dia a dia. Interessante. Coisas como dar direcionamento, cobrar responsabilidade, reconhecer os sucessos e também os fracassos. E como a gente coloca isso em prática? Boa pergunta. Ele propõe 6 perguntas-chave que todo gerente deveria se fazer sobre cada membro da equipe. Me conta mais sobre isso. A primeira é: quem é essa pessoa no trabalho? Parece simples, mas... Mas exige que a gente vá além da superficialidade, né? É entender as forças, as fraquezas, o estilo de trabalho, como a vida pessoal impacta o profissional. É conhecer a fundo o eu profissional de cada um. Exatamente. É como montar um quebra-cabeça, né? Cada peça, cada característica, forma a imagem completa do funcionário. Perfeito. E a segunda pergunta é: por que preciso gerenciar essa pessoa? Ou seja, ter clareza sobre os seus objetivos como gerente, né? Isso. O que você espera alcançar com cada membro da equipe? E a terceira pergunta é: sobre o que eu preciso conversar com ela? A chave é a especificidade, né? Definir os tópicos, as tarefas, os comportamentos. Os pontos de melhoria, né? Isso, se precisa ser abordado. Sem rodeios, direto ao ponto. A quarta pergunta é: de que forma? Essa é crucial, né? Porque cada pessoa responde de um jeito. Totalmente. Qual a melhor maneira de se comunicar com essa pessoa? Qual o nível de detalhe necessário? Comunicação é a alma do negócio. E saber se comunicar com cada membro da equipe faz toda a diferença. Com certeza. A quinta pergunta é: onde? Parece bobagem,
Mas o local da conversa influencia bastante. Sim. Uma sala de reunião formal ou um bate-papo no café podem gerar reações totalmente diferentes. E essa escolha do local demonstra sensibilidade também, né? Mostra que você, como gerente, se importa. Sem dúvida. E por último, mas não menos importante, quando? A frequência das interações, né? Isso, que também precisa ser personalizada. Tem gente que precisa de acompanhamento mais próximo, outros se sentem sufocados com tanta atenção. Equilíbrio é a palavra-chave. O Tugan não deixa a gente só na teoria, né? Não. Ele traz vários exemplos para ilustrar essas 6 perguntas. Sim. Tem a história da Alice, gerente de um hotel, que tinha uns problemas familiares que impactavam no trabalho. Nossa, imagina um desafio de gerenciar alguém que num dia tá super produtivo e no outro tá completamente disperso. Pois é. A chefe dela teve que aprender a lidar com essa inconstância, adaptando o estilo de gerenciamento. A cada momento pedia uma abordagem diferente. Exatamente. E tem a história do Chris também, o recepcionista que não conseguia realizar as tarefas simples. Lembra. O gerente teve que explicar cada passo de cada tarefa, né? Isso. Parece exagero, mas foi a forma que ele encontrou de ajudar o Chris. Que cada caso é um caso. E esses exemplos mostram que, muitas vezes, a solução está em ações simples, sabe? Ter a coragem de ser chefe, de dar ordens claras, de estabelecer limites. E, principalmente, se comunicar abertamente. Acompanhar o trabalho da equipe de perto sem medo de ter conversas difíceis. É isso aí. Mas e aí o que mais o Tugan nos reserva nesse mergulho? Aí que a aventura fica ainda mais interessante. No próximo capítulo, ele se aprofunda na importância do acompanhamento constante do desempenho. Pupa, isso parece bom? E é sobre isso que a gente vai conversar na segunda parte do nosso Deep Dive. Que legal. Não. Mas antes de continuar, que tal você dar uma olhada no nosso site? Boa. Lá no corporateacademy.org você encontra um monte de conteúdo bacana sobre liderança, gestão de pessoas. E muito mais. E não esquece de curtir e compartilhar esse episódio com a galera. Espalhe a palavra. A gente se encontra na segunda parte do Deep Dive. Até lá! Valeu. De volta ao Corporate Academy Podcast. E aí, preparados para a segunda parte do nosso mergulho. Hoje a gente vai se aprofundar ainda mais em não tenha medo de ser chefe. Isso aí. Vamos explorar um dos pilares de uma gestão eficaz, né? Que é o acompanhamento constante do desempenho da equipe. Exatamente. Se na primeira parte a gente viu a importância de um gerenciamento mais presente, agora a gente vai ver como essa presença se traduz em acompanhamento e monitoramento. Tá por dentro de tudo que tá rolando, né? Isso. Saber o que cada membro da equipe está fazendo, o que já fez, o que ainda falta fazer. E usar essas informações para quê? Para dar feedback, para orientar o trabalho, para garantir que a equipe está no caminho certo. É tipo maestro, né? Que precisa ter a visão completa da orquestra para garantir que a música soe harmoniosa. Perfeito. Mas por que esse tipo de acompanhamento é tão importante? Porque ele dá ao gerente o poder de tomar decisões mais assertivas. Interessante. De preparar melhor os funcionários para o sucesso. E de evitar problemas maiores, né? Agir de forma preventiva e não só remediativa. E o que acontece quando o gerente não acompanha de perto o desempenho da equipe? Aí ele se torna, nas palavras do Tugan, um gerente inacessível. Inacessível? Como assim? Ele perde o contato com a realidade do trabalho, sabe? Não sabe o que está acontecendo de fato. Entendi. Ele fica meio perdido, né? Totalmente. E aí ele perde a capacidade de influenciar positivamente o desempenho da equipe. É como se ele estivesse numa torre de marfim, né? Distante da linha de frente. Exatamente. Sem entender as dificuldades, os desafios do dia a dia. E aí as consequências são inevitáveis, né? Com certeza. Perde a oportunidade de reconhecer talentos, de corrigir erros, de motivar os funcionários. E de evitar que os bons profissionais saiam da empresa. E a gente volta para a estaca zero. A epidemia de subgerenciamento continua se espalhando. E por falar em subgerenciamento, o acompanhamento constante também é crucial para que a responsabilidade pessoal funcione na prática. Explica melhor isso. Para um funcionário ser realmente responsável pelas suas ações, ele precisa saber que está sendo acompanhado. É tipo sentir que o gerente está de olho, né? Isso. Que o desempenho está sendo monitorado ou avaliado. Faz sentido. Mas como essa avaliação deve ser feita? De forma justa e baseada em fatos, né? Em ações que o gerente observou e não em achismos. Nada de impressões subjetivas. O Tugan critica bastante aquele modelo tradicional de avaliação de desempenho. Aquele que geralmente é anual, né? Isso.
que, na maioria das vezes, não reflete o desempenho real do funcionário ao longo do ano. E acaba sendo um momento super tenso, né? Tanto para o gerente quanto para o funcionário. Total. E sabe por que isso acontece? Porque, geralmente, o gerente não acompanha o trabalho de perto durante o ano. Não faz anotações, não registra os progressos, as dificuldades. É isso aí. E aí, quando chega a hora da avaliação, ele precisa meio que inventar uma análise. Que acaba sendo superficial e muitas vezes injusta. Exatamente. É como tentar montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. Perfeita. E qual a solução que o Togan propõe? Um acompanhamento constante e documentado. Interessante, tipo, anotar tudo. Isso. As tarefas que foram atribuídas, os prazos combinados, os resultados alcançados. As dificuldades que surgiram. Tudo. E usar essas informações para dar feedback, orientar, reconhecer os méritos e corrigir os erros. Parece trabalhoso, né? Pode parecer, mas ele dá várias dicas de como fazer isso na prática. Tipo? Acompanhar o trabalho em andamento, fazer perguntas sobre o andamento das tarefas, pedir relatórios periódicos. E não se limitar à sua própria percepção, né? Exatamente, buscar informações com outras pessoas, como clientes, fornecedores, colegas de trabalho. É ter uma visão mais ampla do desempenho do funcionário. E usar um sistema de acompanhamento que seja prático para você, né? Pode ser um caderno, um software, um arquivo no computador. O importante é ter um lugar para registrar as informações, né? Isso. Organização é fundamental. E o Togan vai além. Ele fala sobre o PED padrão. Mas calma lá. Esse PED não é aquele plano de aprimoramento do desempenho que a gente usa em casos de baixo desempenho, tá? Ah, entendi. É diferente. É um sistema de acompanhamento constante para todos os funcionários. Independente do nível de desempenho. Isso. Serve para documentar as expectativas, monitorar as ações e avaliar os resultados. É como se fosse um diário de bordo do trabalho de cada um, né? Perfeito. E para que serve esse diário de bordo? Para acompanhar o progresso, identificar os pontos fortes e fracos, orientar o desenvolvimento. E o Togan acredita que esse acompanhamento rigoroso e sistemático traz benefícios. Com certeza. Além de ser mais justo com os funcionários, contribui para melhorar o desempenho da equipe como um todo. Por quê? Porque quando os funcionários sabem que estão sendo acompanhados, que seus esforços são notados, eles tendem a se dedicar mais. É se preocupar mais com a qualidade do trabalho, né? Exatamente. E o gerente, por sua vez, tem mais condições de reconhecer os talentos, dar feedback, oferecer oportunidade de desenvolvimento. Ou seja, é uma ferramenta poderosa para criar um ambiente de trabalho mais justo, mais motivador e mais produtivo. Com certeza. De volta ao Cobra Academy Podcast. E aí, preparados para finalizar nosso mergulho em Não Tenha Medo de Ser Chefe. Hoje o papo é sobre a arte da negociação com funcionários. É isso aí. Chegamos na última parte da nossa jornada com o Bruce Togan. Sim, nas partes anteriores a gente viu a importância de um gerenciamento próximo que acompanha, define expectativas, aplica consequências justas. Agora o Togan vai mostrar como exercitar a flexibilidade. É hora de entender como negociar e encontrar soluções que beneficiam os dois lados. O gerente e o funcionário, né? Exatamente. E o legal é que ele mostra que, muitas vezes, o que parece ser um privilégio para o funcionário pode ser um ganho enorme para a empresa. É verdade. Ele dá um exemplo que me fez pensar bastante. Imagina um funcionário que pede para ter um dia de folga específico na semana. Sei lá, uma quinta-feira. Aí o gerente, pensando naquela regra de tratar todos igualmente, responde: não posso te dar esse privilégio. Se eu fizer isso para você, vou ter que fazer para todos. E aí o Togan questiona: por que não diferenciar o tratamento? Por que não recompensar os funcionários que se destacam? Faz sentido, né? Se a empresa espera que os funcionários se dediquem além do básico, nada mais justo que reconhecer e recompensar esse esforço. É como um ciclo virtuoso, né? O funcionário se sente valorizado, se motiva mais e a empresa colhe os frutos. Exatamente. E esses benefícios não precisam ser algo grandioso, sabe? Às vezes, pequenas concessões podem ter um impacto enorme na motivação e na produtividade. Lembra da história do analista de dados que pediu para ter um sofá no cubículo? Que história sensacional. O gerente, em vez de negar, viu a oportunidade de criar um ambiente de trabalho mais agradável. E o resultado? Surpreendente. O analista, livre daquele ambiente tradicional de escritório, passou a render muito mais. Entregava projetos antes do prazo, solucionava problemas complexos com mais facilidade. A flexibilidade e a disposição para negociar geraram um ganho enorme para a empresa. E como a gente descobre o que é importante para cada funcionário? O que pode ser usado como moeda de troca na negociação? O Togan incentiva a gente a ir além do óbvio, né? Entender as necessidades, os desejos, as motivações. É como decifrar um código. Isso. Encontrar a chave que abre a porta para a motivação e o alto desempenho.
E ser criativo, né? Pensar fora da caixa na hora de oferecer recompensas e benefícios. Você já pensou em oferecer algo inusitado para os seus funcionários? Confesso que ainda não. Mas as ideias do Tolga me deram várias ideias. Que bom. E ele também fala da importância de ser claro e transparente na negociação. Deixar claro para o funcionário o que ele precisa fazer para ter acesso aos benefícios. As metas, os resultados. Como um contrato? Um acordo em que as duas partes sabem seus direitos e obrigações. Isso gera confiança, transparência, um senso de justiça. Fortalece a relação. Com certeza. Mas ele também alerta sobre o perigo de ser bonzinho demais. Fazer acordos informais, deixar passar pequenos deslizes. Só porque o funcionário tem um bom desempenho. Isso pode ser um problema. Pode. Além de ser injusto com os outros, cria um precedente perigoso. Mina sua autoridade como gerente. Exatamente. Se um funcionário pode furar a fila, por que os outros deveriam seguir as regras? E aí, quando você precisar colocar limites, cobrar mais. A situação fica complicada. Por isso ele defende que a melhor forma de gerenciar ser transparente, definir regras claras. Negociar abertamente, recompensar o bom desempenho, aplicar as consequências. De forma justa e consistente, né? Isso. E ele termina o livro com uma mensagem poderosa. Qual? Reconheça a sua autoridade, assuma o controle e torne-se um gerente forte. Uau. Você deve isso ao seu empregador, aos seus funcionários e a si mesmo. E aí, o que você achou do nosso mergulho em Não Tenha Medo de Ser Chefe? Demais, né? Um livro cheio de insights importantes para quem quer ser um gerente melhor. É verdade. E você que está nos ouvindo, quais são seus maiores desafios como gerente? Compartilha com a gente. E não esquece de acessar o nosso site, corporateacademy.org. Lá você encontra mais conteúdo sobre liderança, gestão de pessoas. A gente se encontra no próximo Deep Dive. Até lá.